Quinta-feira, 31 de outubro. As ruas da cidade estão cheias para o feriado, mesmo com a chuva. Escondido no caos está o engravatado da Warner, esperando para atacar como uma cobra. Mas eu também estou lá, observando. 10 anos de uma tentativa de universo frustrado me transformaram em um fã rancoroso. Passei a escolher os filmes com cautela. É uma grande franquia. Não tem como fazer merda. Mas eles não sabiam o que fazer. Temos o DC Studios agora. Algo que sempre precisávamos. E quando essa franquia atingir o sucesso, não será a sorte, será um aviso para eles. Medo é uma ferramenta. Os haters querem o nosso fracasso, mas eles temem o enorme sucesso. Em 2013, lançou o primeiro filme desse universo, Man of Steel. Veio para começar uma nova franquia da DC dentro da Warner Bros. Logo após o término do fenômeno da trilogia do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. Uma trilogia aclamada, com o melhor filme de super-heróis da história, sendo seu segundo longa entre os três. Oscar em categoria principal e quase 3 bilhões de bilheteria globalmente. Zack Snyder dirigiu o primeiro filme de uma nova franquia com a produção de Christopher Nolan. Trouxe um novo Superman e surfou numa vibe mais séria e dramática para a construção desse personagem, com todo o questionamento de qual seria o papel de um alien que veio de outro planeta e tem poderes quase que ilimitados, fazendo enormes paralelos bíblicos e às vezes até mesmo expositivos demais. O filme foi meio divisivo na crítica. Muitos até hoje não gostam do longa por ter uma abordagem mais dramática, digamos assim. O longa rendeu um pouco mais de 600 milhões de dólares em sua bilheteria global, e Zack Snyder estava pronto para fazer o segundo longa e começar a mostrar mais de Clark Kent no planeta diário e sua vivência como um super-herói assumido em Metrópolis e no mundo. Por mais que o filme tenha problemas sim, como no final que milhares de pessoas morrem na destruição de Metrópolis, ou alguns outros questionamentos entre Jonathan Kent e o jovem Clark, no balanço geral para mim sempre foi um bom filme. O problema foi o que veio depois. O mercado de filmes super-herói já estava fazendo um grande sucesso entre 2012 e 2015. Então, os executivos da Warner Bros. Tiveram uma brilhante ideia. Também criar o seu universo de super-heróis, mesmo que não fizesse nenhum sentido naquele momento. Se Man of Steel tivesse feito um pouco mais de bilheteria, seria até provável ele ter uma sequência lógica, subintitulado como Man of Steel 2, mas o estúdio resolveu na época criar o seu próprio universo cinematográfico de super-heróis, e deu um voto de confiança para o Zack Snyder, até porque Superman começou morno na sua nova franquia, só que eles esqueceram de estabelecer um terreno antes do que iria vir. Os super-heróis da DC sempre foram e sempre serão os maiores do mundo.
Existem inúmeras HQs clássicas que mostram isso, inúmeras histórias marcantes de cada personagem, os melhores vilões e um potencial absurdo para uma franquia cinematográfica extremamente lucrativa. Em Man of Steel, Superman tem o início de uma jornada messiânica como um cara que veio para a Terra como um salvador. Embora o filme crie um contraponto a Jor-El, que é o seu pai adotivo, Jonathan Kent. Jonathan sabe dos perigos do mundo e sabe o quão especial seu filho pode ser para ele. No seu jeito, ele próprio tenta protegê-lo do que poderia acontecer mais tarde. O que o filme faz é trabalhar esse contraponto de uma maneira até mesmo equivocada. Jonathan sabe que o Clark é super poderoso, mas ele próprio não consegue lidar com isso no começo. Existem cenas que são bem mal executadas, como por exemplo a cena de sua morte. O filme poderia ter simplificado e fazer ele ter um ataque do coração, assim como o Superman de 78, ao invés de criar uma das cenas mais fracas do longa. Nessa cena é a primeira vez que o Clark se sente impotente por não poder salvar alguém, e o Jonathan lida com ele como se seus poderes fossem uma espécie de maldição. Existe um diálogo no filme que gera alguma discussão sobre isso. Acontece logo depois que o jovem Clark está no ônibus escolar com seus colegas e esse ônibus cai num rio. Tem toda uma conversa dele, né, com o pai na caminhonete. E o Clark Kent tinha salvado as crianças, obviamente. Tem toda uma conversa dele com o seu pai e então o menino pergunta, né, o que eu deveria ter feito? Deixado eles morrerem? Toda a atuação do Kevin Costner nessa cena é bem boa, pois ele fala tipo assim, talvez, mas meio que se segurando para não falar isso, pois ele naquele momento começa a perceber que daqui a um tempo, o filho dele vai ter que fazer escolhas. Como ele mesmo diz em uma das cenas de bullying do filme, abre aspas, você vai ter que escolher o tipo de homem que você vai querer ser, filho. Esse contraponto de Jonathan Kent faz sentido. Veja bem, ele é um fazendeiro, um americano simples e mais tradicional possível, um cara de bom coração, assim como Martha Kent, sua esposa. Ele está tentando, do seu jeito, proteger o seu filho, mas com algum capricho no roteiro e algumas cenas, isso ficaria bem melhor. Já com Jor-El é tudo muito mais simples. Ele sabe onde é a Terra, sabe o tipo de pessoa que vive por lá e sabe que seu filho será um, entre aspas, Deus para eles. Então todos os diálogos enaltecendo o Kal-El, feitos por seu pai biológico, são super plausíveis. A parte difícil do roteiro é lidar com o Jonathan Kent. Veja bem, é muito difícil para o Jonathan mostrar para o Clark a nave kryptoniana no celeiro da sua fazenda. Ali ele percebe que uma hora ou outra seu filho vai sair para conhecer o mundo e conhecê-lo com outros olhos. E ele não tem ideia de como o mundo irá recebê-lo. Martha Kent é a mãe amorosa que todo filho gostaria de ter. Ela própria lida muito bem com o fato dele estar descobrindo seus poderes aos poucos, a cada ano que passa. Ela faz uma vista grossa absurda para as pessoas que dizem que Clark fez tal coisa digna de Deus, pois ela está ali para proteger o seu filho. Pois bem, Clark Joseph Kent é descoberto pelo restante de sua raça e pelo governo americano. E o filme lida bem com isso. Embora alguns diálogos com o Jor-El sejam expositivos demais, visualmente falando, para salientar cada vez mais que o Superman do Zack Snyder é uma figura messiânica. Depois de salvar o mundo do plano do General Zod e matarem milhares de pessoas na Batalha de Metrópolis, esse Superman no filme seguinte é questionado, o porquê de toda a sua existência e o porquê ele veio de outro planeta para nos ajudar. No final do Man of Steel tem uma última cena que é curiosa, no mínimo curiosa. Clark chegando no planeta diário para o seu primeiro dia de trabalho. Nesse filme já mostra alguns equívocos das escolhas para esse Superman. 1. Trazem alguns questionamentos válidos, mas não sabe aplicar isso de uma forma que não afete ou crie incoerências no roteiro. 2. Questionar muito mais o propósito e os poderes desse jovem Kal-El do que se propor a fazer um filme com mais esperança e olhar como algo bom, e não somente procurar contrapontos que tornam o tom do filme algo mais sério e dramático, e também chato para muitas pessoas. 3. Não estabelecer o planeta diário logo no começo para você criar a dualidade entre Superman e Clark Kent. 4. Se preocupar muito mais em construir um Superman nos moldes de Jesus Cristo, ao invés de mostrar as melhores características desse personagem, como sua forte empatia, sua sabedoria, mostrar que ele é o cara que sabe o que é certo e sabe a hora certa de fazer o que é certo. 5. Se propor a fazer um filme mais sério, pois você, como realizador, acredita que seus filmes são, entre aspas, para adulto. 6. A Lois Lane nessa cena final fala:
bem-vindo ao planeta, uma frase de duplo sentido, obviamente, mas ela já sabe que o Clark é o Superman, e isso é algo que poderia não ter acontecido. Então, no próximo filme, em março de 2016, foi lançado uma das maiores atrocidades já feitas com os melhores do mundo em toda a sua história, Batman vs Superman, a origem da justiça, aonde está um dos 3 Batmans mais irrelevantes de toda a cultura pop. Com o Superman você percebe que o Snyder é ruim, mas com o Batman isso piora. Eu fico imaginando o que seria desse personagem se o Zack Snyder tivesse feito mais algumas produções. Impressionante a falta de capacidade de um roteirista e do Snyder de criarem algo decente. Mas também a falta de capacidade de Ben Affleck de atuar bem. Assim como o Keaton atuava, Bale e também o Pattinson, um Bruce Wayne totalmente sem carisma. Batman que é apenas assustador pelo seu tamanho e pelas suas ações. Porque afinal ele sai na mão com alguns capangas e no fim finaliza o maluco com uma faca. Assim, atirando em geral com o Batmóvel. Veja bem, em Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, o Batman deixa bem claro que as balas que ele usa são balas de borracha. Você pode questionar que esse Batman é autoritário. Mas o Batman do Zack Snyder vai além de tudo isso. Ele apresenta o Batman de novo através da cena da morte dos seus pais. Só que em câmera lenta, para emular os quadros de Frank Miller no Cavaleiro das Trevas. Aliás, o mesmo deu sua opinião sobre o BVS na época. Abre aspas, esse é um filme bobo. Esse Batman tinha 20 anos de atuação em Gotham, e nem parecia que ele era preparado. Ele vai pegar a carga de Kryptonita em Batman vs Superman e não mostra o plano A, apenas um plano B. Então o Superman aparece e acaba com a festa. O motivo pelo qual ele sai na mão com o Superman é patético e banal, e rebaixa demais esse Batman ao colocar ele com um intelecto inferior ao desse Lex Luthor, que nem é um Lex Luthor muito fodão, muito pelo contrário. Então o filme emburrece o Batman para falar que o Lex Luthor é absurdamente mais inteligente. Quantos quadrinhos do Superman você já não viu isso? O Superman sendo tratado como burro para colocarem um Lex Luthor mais inteligente. Os nerds que dizem que esse é o melhor Batman deveriam ter vergonha. Se lembram da cena que ele foi recrutar o Flash? Ali ele revela pro Barry Allen, no qual ele acabou de conhecer, que o Bruce Wayne é o Batman. Meu Deus do céu. Não à toa, Ben Affleck mesmo disse que achou o tom em The Flash, filme no qual ele faz a sua última aparição como Batman. A forçação de barra para esse Batman era gigante, mas aí com o tempo as pessoas foram caindo na real que esse Batman é extremamente irrelevante em vários aspectos. Pensa que ele foi introduzido em um filme para brigar com o Superman, ser, entre aspas, desenvolvido e apresentado para um filme seguinte montar a Liga da Justiça. Em nenhuma dessas circunstâncias ele funciona. O texto do filme pro Batman é ruim, a química com o Henry Cavill é ruim, porque o Henry Cavill é um ator fraquíssimo também. E o Ben Affleck é um ator medíocre, porém um bom diretor. O drama do Batman, colocado em BVS por conta dos pais, é algo totalmente desnecessário e raso para esse filme. O carisma do Bruce Wayne, playboy, que o Zack Snyder quer te apresentar aqui, é ridículo. Além de tudo isso, o Batman desse universo, ele é burro. E pensa que ele está atuante há 20 anos em Gotham. Com o passar do tempo, esse Batman vai cair em um ostracismo muito forte, a ponto de ser menos falado do que o George Clooney, que mesmo sendo ruim, hoje o tratamos como uma piada. O Ben Affleck nem assim será lembrado. Bom, a partir do momento em que você mata o Superman em Batman vs Superman, ali já está bem claro que todo, entre aspas, plano do Zack Snyder não deveria ser levado a sério, não é mesmo? Nem o fã mais hardcore do Henry Cavill gostava de fato desse Superman. Então sua morte não serviu pra nada. Nem a morte e nem a sua volta foram sequer marcantes ou épicas. Após a péssima recepção de Batman vs Superman, a Warner Bros. Começou a fazer refilmagens para mudar todo o filme do Esquadrão Suicida de David Ayer, que o próprio diretor alega ser um filme mais sério e dark em sua versão. A verdade é que BVS não foi o sucesso esperado para o estúdio, com um orçamento de 250 milhões e outros estimados 200 milhões gastos em distribuição e marketing. Batman vs Superman teve um custo total de cerca de 450 milhões para o estúdio, como 50% do valor do ingresso fica com as salas exibidoras. O longa precisaria somar 900 milhões para se pagar. O estúdio, porém, não ficou no prejuízo,
com as vendas em home video, merchandise e licenças para TV. A bilheteria de um filme não é definitivamente o resultado final de lucros da produção. O dinheiro real lucrado vai muito além disso, dependendo de uma variedade de fatores e custos. O Deadline Hollywood divulgou na época o real lucro conseguido por Batman vs Superman, levando em conta todos os fatores de gastos e arrecadação. O filme faturou em bilheteria 873 milhões, dos quais 367 milhões foram para a Warner e o restante foi para os cinemas. Adicionado a isso, também foram lucrados 314 milhões em vendas de DVD Blu-ray. Sendo assim, foram 681 milhões arrecadados. Mas, é claro, há também os custos. Foram gastos 250 milhões nas produções, 157 milhões gastos em publicidade e 46 milhões para o lançamento em DVD Blu-ray. E outros 122 milhões em salários de atores, diretores, produtores e toda a equipe que teve a participação na produção. Somando-se tudo, o gasto total foi de 575 milhões. Sendo assim, ao final das contas, Batman vs Superman deu um lucro de 105 milhões para Warner. Depois de toda essa matemática, acho que podemos considerar esse filme um flop, ou um semi-flop, ou, obviamente, um enorme de um fracasso. Porque um fracasso, para mim, não só basta você mostrar os números, e sim a qualidade do filme. E qualidade passa bem longe desse filme. Vocês não concordam? Uma tentativa desesperada de Zack Snyder / Warner Bros. A ideia do filme A Origem da Justiça foi toda do Snyder. E a ideia de colocar o Batman no filme do Superman foi toda da Warner. A junção de duas ideias de merda com um diretor ruim e um estúdio que teve ideias de bosta. Por muitos anos você ouvia os nerds dizendo que esse filme foi um grande sucesso. Todos eles estavam errados. A partir dessa ideia de querer começar um universo com os melhores do mundo, brigando por um motivo banal, jogar a Mulher Maravilha custe o que custar no longa, ter um Lex Luthor patético e ainda por cima matar o Superman da maneira mais superficial da história, tudo o que aconteceu depois com a DC foi por conta desse filme. A Origem da Justiça, um dos subtítulos mais nojentos e repugnantes da história de filmes de super-herói. Porque, convenhamos, se essa daí é a origem da justiça, então tá explicado tudo que veio depois. E assim era consolidada a Era das Trevas da DC nos cinemas, com sua dinastia permeando por longos 10 anos. Após o tenebroso Batman vs Superman, a Warner resolveu mudar. 2 filmes estavam em produção na época: Esquadrão Suicida do diretor David Ayer e Mulher Maravilha de Patty Jenkins. Bem, o Esquadrão Suicida teve fortes mudanças e refilmagens depois do resultado de BVS. O longa sofreu o seu processo de produção, desviando o foco de fazer um filme mais sombrio e sério e se propor a fazer um enorme videoclipe, que foi o corte final dos cinemas. Alguns dos filmes mais asquerosos que a Warner já fez, contando com um marketing inacreditável que deixou todo mundo com hype. Mas calma, você se lembra da primeira imagem oficial de Jared Leto como Coringa? Pois bem, essa imagem já dizia muita coisa pra gente naquela época, e nós fingíamos não escutar. O filme foi fortemente modificado, pois a Warner não estava disposta a abraçar esse lado sombrio do DCU, ou seja, ela queria uma fórmula igual a do MCU. Porque é isso que acontece quando você tem pessoas que não entendem a marca pilotando a franquia. Eles só conseguem enxergar o dinheiro sem antes se preocupar com uma autenticidade e qualidade. E obviamente também a DC não é sombria. Muito pelo contrário, mas ela também não combina com a fórmula do MCU. Não tem muito o que falar desse filme. Ele é patético, do começo até o final. O diretor David Ayer alega que a sua versão era mais sombria e tinha mais cenas desse Coringa. Margot Robbie se salva e o Will Smith faz a sua parte. É um filme genérico, sem personalidade, com péssimo roteiro, péssimo desenvolvimento de personagem, trilha sonora teen e insuportável, com cameos irrelevantes de um Batman irrelevante e sem dúvida alguma o pior Coringa da história, em
todas as mídias, diferentemente de Mulher Maravilha, que é um bom filme, e um filme marcante para os filmes de super-heroína de Hollywood. Patty Jenkins conseguiu entregar um filme muito competente ao lado de Gal Gadot. Não à toa, o longa fez 820 milhões em sua bilheteria global, e até hoje é o melhor filme de super-heroína já feito até então. Ainda assim, a melhor cena do filme, a diretora disse que a Warner não queria mantê-la no filme, talvez por corte de gastos no orçamento, e determinou que precisaria que aquele final fosse feito com Ares, um final mais grandioso. Para a sorte de muitos, eles não cortaram a cena da Terra de Ninguém, que era a cena que eles queriam ter cortado. E eu acredito que muito por conta da inspiração em Superman de Richard Donner e da cena da Terra de Ninguém, esse filme foi um grande sucesso, mesmo quase sofrendo com as intervenções bizarras do estúdio. Paralela a tudo isso, vinha acontecendo a produção de mais um filme do Visionário, um que prometia ser uma aventura mais simples, uma homenagem ao criador Jack Kirby, trazendo parte de Apocalipse para o longa e etc. Então o Snyder estava convicto que ele poderia entregar um enorme sucesso para a Warner Bros. Ele gravou 4 horas de material, mas antes dele finalizar as gravações, aconteceu uma tragédia familiar em sua vida. Acredito que todos vocês já saibam o que aconteceu, e eu prefiro não entrar em detalhes por aqui, por respeito ao Snyder e a dor que ele passou. Essa tragédia fez com que ele se afastasse da produção do longa, e então Warner Bros. Trouxe o polêmico Joss Whedon, que teve apenas uma reunião com o Snyder. Após Zack Snyder sair da produção do longa, a Warner Bros. Exigiu que o Joss Whedon refilmasse grande parte do longa, que transformasse em um filme de 2 horas. Então o filme passou por um processo caótico de refilmagem, com um babaca no comando, ameaçando a carreira de Gal Gadot, por exemplo, e ofendendo, para não dizer coisa pior, do ator Ray Fisher. Fora que o diretor acabou fazendo um outro filme, a mando do estúdio. Vamos lá. Eu sempre via os fãs da DC indignados com o resultado do filme, óbvio. Eu sou um deles. Na minha opinião, dessas 4 horas gravadas do Snyder, você não deveria ter mexido em nada. Apenas realizado o pedido do estúdio, que era, abre aspas, transformar tudo isso em um filme de 2 horas. Óbvio, a Warner está completamente errada em toda essa história. Ao invés de você refilmar grande parte do longa e tentar transformar um filme do Snyder em um filme de equipe do MCU 2.0, Joss Whedon, que é um diretor fraquíssimo, poderia ter pegado todo esse material bruto gravado pelo Snyder e montado em um filme de 2 horas. Porque veja bem, o resultado final que foi para o cinema é facilmente um dos piores filmes de super-herói já feitos. Nada ali se salva, principalmente porque mistura ideias de 2 diretores ruins, Joss Whedon e Zack Snyder, que um não tem nada a ver com o outro, 2 estilos completamente diferentes. Era impossível sair algo bom dali. E quando você assiste a versão do Visionário, que tem um pouco mais de 4 horas de duração, você percebe 2 coisas. Na época, o HBO Max ameaçou lançar em formato de série, e hoje dá para afirmar que em formato de série, dividido em 4 partes, isso não funcionaria provavelmente. 2. Assistindo às 4 horas, facilmente 1h30 do longa poderia ser cortada, mas como conhecemos o Snyder, nós sabemos que ele é muito apegado a tudo que ele filma, porque tudo ele acha que é incrível e grandioso. Praticamente todos os filmes que ele lança tem a versão do estúdio e a versão dele. Então, levando tudo isso em consideração, podemos constatar algumas coisas. A primeira é que essas 4 horas poderiam se transformar em 2h30 no máximo, uma duração padrão de um grande filme blockbuster. Provavelmente 2 horas de duração não funcionaria. E a segunda coisa é que mesmo o Snyder acreditando que esse filme, entre aspas, era para adultos, nada ali tem temática adulta, linguagem obscena, nudez ou algo desse tipo. O filme é um pipocão, como qualquer outro filme do MCU, mesmo muitos fãs cegos do Snyder e o próprio Snyder achar que ele é como um Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, um filmaço espetacular. Mas o fato é que esse longa de 4 horas deveria ser transformado em 2h30 e não ser refilmado pelo Joss Whedon, que estava na direção ali. A Warner achava que ele poderia salvar a franquia, então o Snyder foi de certo modo vítima sim, e a Warner uma grande vilã. Mas como eu disse antes, era impossível 2 diretores ruins trabalharem em um filme da Liga da Justiça e por um acaso sair algo bom dessa salada. Resultado desse filme foi uma das coisas mais desrespeitosas que eu já vi na minha vida. Fora algumas coisas bizarras que só aconteceram na DC, como por exemplo o contrato de Henry Cavill com o filme Missão Impossível,
que falava que por algum determinado tempo ele não podia tirar o seu bigode. Sim, ele não poderia tirar o bigode para participar das regravações de Liga da Justiça. Ben Affleck e Gal Gadot também alegaram que as refilmagens desse longa foram uma das piores experiências que eles tiveram na indústria. Ou seja, esse filme mostrou muita coisa pra gente, e por incrível que pareça ou não, o próprio Ben Affleck, que já estava cotado para dirigir e atuar como Homem-Morcego nos cinemas, no famoso The Batman, também teve alguns problemas pessoais, e ele próprio começou a se desgastar desse personagem e começou a deixar tudo de lado. Uma coisa engraçada é que o Joss Whedon entendeu o Superman muito mais do que o Snyder, e você vê que ele tentou fazer um Superman fodão e otimista que nós amamos. Tem pequenos momentos com isso. É que o diretor é tão ruim e o ator é tão fraco que não tem como isso funcionar. O longa custou muito dinheiro devido às refilmagens, e sua bilheteria na época não chegou nem aos 700 milhões de dólares. Ali a Warner mostrou para todos nós que nada mais fazia sentido e que eles estavam cagando e andando para DC nos cinemas. O prejuízo financeiro foi tão grande que nunca mais veremos a Liga da Justiça, entre aspas, nesse universo. Ben Affleck, como eu disse um pouco antes, seria o diretor do seu próprio filme do Batman, mas com o tempo, os problemas pessoais, ele foi desistindo disso, até que a Warner Bros. Resolveu esperar por Matt Reeves, que estava na Fox finalizando a trilogia do Planeta dos Macacos. Foi convidado e disse que não podia no momento. Então o estúdio esperou e anunciou ele como parceiro de Ben Affleck no longa. O filme faria parte do DCEU, e talvez seria um recomeço do morcego do ator, do próprio Ben Affleck. Ben Affleck desistiu do Batman, então Matt Reeves teve carta branca para fazer o seu próprio filme, do morcego se distanciar ao máximo dessa imundície que era essa tentativa de universo. Resultado final? Bom, acho que não preciso falar mais nada, não é mesmo? Reeves resgatou o Batman nos cinemas entregando um filmaço com um ator espetacular que é o Robert Pattinson. Resgatou da Warner Bros. Que não fazia ideia do que fazer com a franquia. Resgatou das mãos do visionário que não fazia ideia do que ele estava fazendo e era algo totalmente raso, incompetente e uma nojenta adaptação do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Depois do enorme fracasso e escândalo do filme da Liga da Justiça, a Warner abriu os portões do inferno. A partir do momento em que ela modificou totalmente o filme do Visionário, ela criou uma divisão entre os fãs. Mas o que fazer depois de um enorme fracasso da franquia como esse? Um reboot total, não é mesmo? Errado. Mulher Maravilha tinha sido um sucesso comercial e de crítica. Esquadrão Suicida tinha sido um sucesso comercial. E o filme do Aquaman estava sendo gravado em meados ou lá pro final de 2017, para ser entregue no final de 2018. O sucesso comercial de Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha evitaram o reboot total da franquia. Evitaram da franquia ter ficado na geladeira por alguns anos. E principalmente o enorme sucesso de Aquaman em 2018. Mesmo depois de uma enorme tempestade, Aquaman conseguiu fazer uma maior bilheteria de um filme da DC até então, 1,140 bilhões em todo o mundo. Filme no qual teve interferências do estúdio também, mas James Wan conseguiu entregar um produto genérico e de certa forma competente no que se diz respeito ao entretenimento. Aquele famoso filme que você assiste uma vez e depois esquece. Dois protagonistas terrivelmente ruins na atuação e um elenco de coadjuvantes de luxo, como Nicole Kidman e William Dafoe. Jason Momoa sendo Jason Momoa e Amber Heard não sabendo atuar, resultado de uma dupla de protagonistas no qual o roteiro gira em torno dos dois. Não existe química na atuação entre eles, e muito fã cego da DC usava essa cena do beijo para falar que a química existia sim. A química é sobre atuação, interação, sobre uma dupla carismática no qual os dois se entendem em tela e carregam o filme nas costas. O que nunca foi o caso de Arthur e Mera nesse filme. Após esse enorme sucesso comercial, Warner entendeu que os filmes da DC solo eram o caminho para continuar fazendo dinheiro com essa marca. Então, a partir de Aquaman em 2018, o estúdio desistiu de ter um universo compartilhado e em uma nova liderança que eles chamavam de DC Filmes, ou uma parada que eles colocaram como uma simples divisão. Walter Hamada ficou um tempo chefiando a franquia. O conhecimento dele com os heróis da DC é o mesmo conhecimento que eu tenho com foguetes. Durante as refilmagens de Liga da Justiça, ele foi acusado de racismo por Ray Fisher, que na época também falou sobre o comportamento abusivo do diretor Joss Whedon nos sets do filme. Geoff Johns e John Berg, que eram produtores executivos, também foram acusados de permitirem um comportamento nojento e abusivo dentro do set.
Então, depois de Aquaman, a Warner começou a utilizar a fórmula do MCU. O que seria a fórmula do MCU? Bem, a grosso modo seriam filmes feitos para todo mundo, com pouca assinatura dos diretores e extremamente palatável. Basicamente um filme McDonald's. Paleta de cores mais leves e limpas, humor na medida, nunca cruzar a linha para gerar discussões sobre algo e, acima de tudo, se preocupar em agradar a todos. Em 2019, era lançado Shazam. O Esquadrão Suicida foi o primeiro filme que tentou copiar a fórmula do MCU. Aquaman conseguiu copiar a fórmula do MCU e Shazam também. Mas Shazam, mesmo sendo um filme mais modesto em seu orçamento, ele não fez uma boa bilheteria. O filme em si piorou bastante com o tempo. Billy Batson é a melhor coisa do filme, mas o protagonismo fica mais com o Shazam de Zachary Levi, que é um ator bem ok. Nesse filme, o destaque é para as crianças, que mandam bem demais. Porém, o Billy é mais maduro e legal do que o próprio Shazam. Algo que não tem sentido algum. Nesse mesmo ano, a Warner reforçou ainda mais seu abandono de universo compartilhado depois que ela lançou o enorme sucesso que foi Coringa de Todd Phillips. Filme mega premiado e elogiado que fez mais de 1 bilhão na bilheteria mundial, tendo custado pouca coisa, né? Pouca grana, comparado aos filmes de super-herói que a DC tinha lançado. Então Aquaman com 1 bilhão 140 milhões e Joker com 1 bilhão, sendo eles dois filmes solos, mostraram para o estúdio que não era preciso fazer um universo compartilhado para ter enormes sucessos. Voltando em 2016, após o sucesso comercial do tenebroso Esquadrão Suicida e a epidemia de cosplays da Arlequina de Margot Robbie, a Warner decidiu dar um filme da Arlequina para Margot Robbie fazer. Afinal, um filme de sucesso gera spin-offs, não é mesmo? Enfim, Aves de Rapina e a fantabulosa emancipação de Arlequina. Um título terrível. Custava chamar Arlequina e as Aves de Rapina? Por exemplo, filme que deixou muito nerd babando de raiva. Afinal, por que fazer um filme da Arlequina e não um filme do Superman? Mas é claro, a Warner abandonou toda essa ideia de universo. O Superman de Henry Cavill foi um fracasso absurdo. Então eles foram numa lógica burra de um produtor hollywoodiano, que seria, abre aspas, vamos dar um filme para essa super estrela em ascensão, que é a Margot Robbie, para aproveitar essa personagem que ficou muito popular depois do filme de sucesso que a gente criou. Mesmo que o filme tenha sido pavoroso, entendem? Mas no fim das contas, esse filme foi um enorme fracasso comercial, porque era um projeto aleatório dentro de uma franquia que não tinha planejamento algum. Apesar de Margot Robbie fazer uma Arlequina perfeita, absolutamente fiel à animação e os quadrinhos da personagem, isso não salva o filme de ser fraco. Não tem nenhuma cena de ação da hora no filme, ou alguma cena marcante de heroínas juntas. Pra vocês terem uma noção, quando James Gunn pegou o Esquadrão Suicida pra fazer, ele próprio disse que nem sabia que existia um filme das Aves de Rapina. E que ele teve que assistir pra não cometer nenhuma, incoerência no roteiro, já que ele tinha algumas cenas ali que ele referenciava Aves de Rapina. Tanto que no Esquadrão Suicida, ele referencia, sutilmente as Aves de Rapina, quando o Boomerang pergunta pra Harley o porquê ela estava presa. E a mesma responde pra ele, tive alguns problemas de trânsito. Ainda assim, Aves de Rapina não sofreu com a pandemia e mesmo assim foi um fracasso absurdo nas bilheterias. Depois do grande filme de 2017, a Diana retornaria na pele de Gal Gadot mais uma vez, junto à da diretora Patty Jenkins. Primeiramente, Mulher Maravilha 1984 iria estar em 2019, novembro ou dezembro se eu não estiver enganado. Então ele foi jogado para 2020, e aí veio a terrível pandemia global da Covid-19, que matou milhões de pessoas. Isso afetou demais o marketing do filme e as bilheterias de vários outros filmes também, porque eu acredito que esse mesmo filme, sendo fraco e com péssimas ideias, ainda assim, se ele tivesse sido lançado com o mundo normal, ele teria pelo menos a curiosidade do grande público que tinha assistido o primeiro e gostado, ou seja, ele talvez não seria o fracasso que ele foi, provavelmente, se o mundo tivesse normal. Mas o longa é fraquíssimo no que se diz respeito a potencial de personagem. Veja bem, estamos falando da maior heroína da cultura pop. O mínimo que nós fãs queremos é um bom filme, assim como o primeiro, mas esse segundo, a Patty Jenkins teve mais liberdade criativa e resolveu ambientá-lo nos anos 80, os malditos anos 80, que em determinado momento de Hollywood, várias produções estavam fazendo isso. É o que eu chamo de nostalgia barata para cérebros limitados à excelência. Por que 1984? Por conta do livro 1984? Não. Por conta da Guerra Fria? Também não. Foi apenas o número que a diretora e o roteirista escolheu.
Simples assim. Nesse filme, vemos o quão fraca a Gal Gadot é atuando. O início é perfeito, com as Olimpíadas das Amazonas e com a atriz mirim que realmente monta a cavalo de verdade. O vilão do Pedro Pascal é tenebroso, caricato, forçado, mal desenvolvido, péssima atuação e nada ameaçador. A volta do Steve ajuda a Gal na atuação, mas até a página 2, porque quando ela precisa atuar, aí você percebe que ela sim foi uma escolha extremamente equivocada para interpretar a maior heroína da história. As cenas de ação são fracas e a Mulher Leopardo é muito mal adaptada na pele da boa atriz Kristen Wiig. O filme não agradou parte dos fãs, boa parte dos fãs, acredito que a maioria dos fãs, que tinham fortes expectativas, principalmente por conta do primeiro ter agradado boa parte do público. Então, deixo aqui no ar a pergunta: para que serviu o uniforme dourado do filme? Para lutar com a Mulher Leopardo? Zack Snyder queria provar que podia fazer a diferença, mas todos sabíamos que não. Flops, filmes ruins, atrocidades. Anos depois, isso só aumentava. Agora isso. Os fãs estão se devorando. Talvez não tenha salvação, mas o visionário precisava tentar mostrar tudo que ele podia fazer. Às noites, os fãs se matavam nas redes sociais, por trás dos seus avatares de anime. Às vezes de manhã, eu não queria me lembrar de tudo aquilo que já aconteceu. Zack Snyder falando sobre a conversa que ele teve com Christopher Nolan sobre matar ou não matar o Superman. Abre aspas. Foi uma ótima e filosófica discussão. Nolan bancou o advogado do diabo sobre por que não fazer isso. Mas no final ele mudou de ideia e disse: não, você está certo, é melhor matar ele. A reação da Warner Bros. Sobre a morte do super-herói também foi de surpresa. O estúdio ficou tipo, o quê? Mas eu disse, sim, mas que tal chamar o filme de A Origem da Justiça? Então, eles se acalmaram e entenderam o que eu estava fazendo. Na mesma entrevista, o diretor de Batman vs Superman volta a explicar por que achou necessário tirar o Homem de Aço de campo. Abre aspas, eu pensei que para a evolução do personagem, ele precisava passar por essa provação para abraçar a sua humanidade, ou descobrir a coisa definitiva que torna o ser humano. E a única coisa que você enfrenta como ser humano é sua mortalidade. Zack Snyder diz que sua versão de Liga da Justiça é voltada para adultos. O diretor de Liga da Justiça já entrou em conflito com um repórter da Forbes, Scott Madison, em redes sociais no passado, e não se eximiu de fazer o mesmo no DC Fandom. Após Madison observar que o trailer vaziado parecia apresentar versões diferentes de cenas familiares, o diretor respondeu comparando a versão de Joss Whedon com desenhos de criança que passam sábado de manhã, acrescentando que a versão dele era feita para adultos, então você não está no público-alvo. Em entrevista com a Empire, Zack Snyder explicou por que não se surpreendeu com as críticas às suas versões de Batman e Superman matarem. Para o diretor, as críticas são feitas por pessoas que não estão muito familiarizadas com o cânone real dos quadrinhos da DC. Olha só o que ele falou, a única coisa pela qual não estou surpreso é que algumas dessas pessoas sofrem uma lavagem cerebral por causa de um monte de material que não é consistente com o verdadeiro cânone. E tudo bem, elas têm a sua própria jornada. Zack Snyder revela planos para um filme da Mulher Maravilha que se chamaria Mulher Maravilha 1854, um filme prelúdio da personagem em uma versão mais violenta. A ideia foi uma das primeiras reflexões que estávamos fazendo. Depois que a Mulher Maravilha deixou a ilha em busca de Ares, o que aconteceu com ela em suas diferentes encarnações? Disse Snyder à Empire. Minha ideia era que ela viajaria pelo mundo em busca de Ares e iria a todos os lugares onde houvesse conflito. Nesses campos de batalha, ela encontrou esses amantes, guerreiros, e eles envelheceram porque ela é imortal. Eles seriam seus amantes por 10 anos ou poderiam morrer em batalha. E isso provavelmente era triste para muitos dos rapazes, porque eles haviam começando a ser gentil com o próximo jovem soldado e pensavam:
estou sendo substituído. Mas todos os caras que ela tinha com ela eram aqueles guerreiros leais que ela encontrou nos campos de batalha em todo o mundo. Então Snyder explicou que é aí que entraria Steve Trevor na história, observando que, quando discutiram a história, Trevor teria acabado na Crimeia. Me lembro que na época de Mulher Maravilha 2017, muito das cenas de ação eram creditadas apenas com méritos para o diretor Zack Snyder, que de fato ajudou nas cenas de ação. Mas hoje conseguimos enxergar que o sucesso de Mulher Maravilha de 2017 foi por causa da Patty Jenkins, que fez um trabalho bem competente. E mesmo com o Snyder acreditado na história, não é a ideia que ele gostaria de ter feito. Agora nós percebemos isso. Que bom que a Patty Jenkins salvou a Mulher Maravilha. A parte mais cômica da campanha para lançarem a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça foi a ingenuidade dos fãs em acreditar que a Warner Bros. /HBO Max lançou o material porque os fãs estavam pedindo. Em 2021, estava chegando o streaming do estúdio, o HBO Max, que hoje nós conhecemos apenas como Max. Ou seja, o estúdio precisava de conteúdo, até porque seu carro-chefe só seria lançado no ano seguinte, 2022, A Casa do Dragão. Por que não lançaram um filme da Liga da Justiça que estava encostado como um material bruto? Então, o filme foi anunciado e lançado. No mesmo dia que ele foi lançado, o projeto morreu para Warner Bros. A antiga CEO da Warner, Ann Sarnoff, já tinha dito que depois do lançamento do Snyder Cut, o diretor teria completado o seu ciclo e fechado a sua trilogia. Cômico, não é mesmo? Ainda mais pensando que o filme tem vários ganchos para continuações. Me lembro que no lançamento, após assistir ao longa e ter achado um filme indiferente, tanto para mim como nerd, quanto para os heróis da DC. A internet borbulhava fãs desesperados e super emocionados após assistir a um filme mediano. Consigo me lembrar perfeitamente dos nerds anestesiados passando pano para várias coisas absurdas que tem no longa, fazendo aquela vista grossa para contemplar o seu deus Zack Snyder. Mas só tinha uma coisa que me irritava profundamente nisso tudo: como a DC foi tratada como um nada pelo Zack Snyder e pelos seus fãs. E eu sei que você também fez parte disso, de toda essa imundície e fornicação perante a mediocridade. Enquanto o MCU tinha parado o mundo com seus super-heróis, o DCEU, ou o Snyderverso, como queira, era apenas algo obsoleto e descartável. Ninguém fora da bolha nerd se importava. Com isso, podemos medir o sucesso de muita coisa, não é mesmo? Mulher Maravilha 1984 e Esquadrão Suicida do James Gunn foram mais assistidos no HBO Max que o próprio Snyder Cut naquela época. Até porque quem se importa com um filme da Liga da Justiça de 4 horas de duração, que é apenas uma versão diferente daquela do cinema? Quem se importa fora da bolha nerd? Mas os fãs desesperados levantavam hashtags e reclamavam muito no Twitter. Não adiantou bosta nenhuma. Fora o desespero controlado do diretor, que até hoje posta fotos de BVS e Liga da Justiça. Então você lia coisas absurdas, como por exemplo, abre aspas, deviam tratar o Snyderverse como um Elseworld e continuá-lo no HBO Max, fecha aspas. Pera aí então, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está me dizendo que os maiores super-heróis do planeta Terra deveriam ter um universo medíocre e irrelevante no streaming? Para você assistir no seu celular ou na sua TV da sala? Você está me dizendo que a Liga da Justiça merece esse tratamento? Que não é muito diferente do tratamento que a Warner deu para grandes personagens na CW ao longo de todos esses anos. Séries ruins que ajudaram a nivelar por baixo a editora em live action. Então a DC é isso, um atestado de fracasso assim na cara de pau? Foda-se, eu não sou capaz de criar um universo foda nos cinemas, com a propriedade intelectual mais rica da cultura pop, então eu vou jogar tudo no stream e considerá-lo um Elseworld, enquanto os demais personagens que tiverem filmes de sucesso continuam nos cinemas com seus projetos solos. Eu também sei que você pediu isso na internet, deveria ter vergonha, pois eu teria de pensar algo absurdo assim. Mas isso é reflexo das obras que nos foram entregadas ao longo de todos esses anos. Você domestica os fãs a gostar do patético, a gostar da nojeira, a adorar a mediocridade e a cultuar pessoas sem talento para trabalhar com os maiores super-heróis do mundo. Snyder, desde o Watchmen de 2009, veio provando o quanto ele não é capaz de trabalhar com personagens da DC. No podcast do Joe Rogan, recentemente, ele deu uma declaração sobre o Batman. Abre aspas. Eu geralmente entro em problemas porque eu tenho um ponto de vista desconstrutivo. Eles me dizem,
Batman não matar é parte do cânone. E eu fico... Bom, é a primeira coisa que eu quero fazer quando você me fala isso. Ele continuou criticando a filosofia do personagem. Abre aspas. Você querendo proteger o seu Deus de um jeito estranho. Você está tornando o seu Deus irrelevante se ele não puder estar nessa situação. Ele agora tem que lidar com isso. Se ele fizer isso, o que significa? Ele resiste a isso? Ele sobrevive a isso como um Deus? Como seu Deus? O Batman pode sobreviver a isso? É engraçado ele usar a palavra irrelevante na mesma frase que ele fala sobre o Batman. Porque é exatamente a palavra que representa o Batman do Ben Affleck. Que ele criou com todo aquele conceito bastante inspirado no que o Frank Miller fez em Cavaleiro das Trevas. O Batman dele não tem nada de desconstruído. Até porque ele não tem capacidade nem de construí-lo dessa forma que ele tanto gosta. Em BVS, ele te apresenta um Batman que tem zero profundidade. O universo é genérico, Gotham é genérica, o Batmóvel é genérico, os diálogos são ruins, o ator não é bom, Bruce Wayne não é bom, nem mesmo a trilha sonora do Hans Zimmer, que funcionava tão bem em Man of Steel, sequer funciona pro Batman. Esse Batman só mata porque o diretor precisava chamar a atenção de certa maneira, e dificilmente vai ser por sua genialidade ou por conta de algum filme de qualidade que ele lançou. Mas eu vivi para ver o Grant Morrison refutar o visionário. Sim, meus amigos e amigas, o Grant Morrison, um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos, que já fez inúmeras obras incríveis na DC. Abre aspas para o roteirista. Eu estava lendo sobre como Zack Snyder acha que o Batman deveria matar. E se o Batman matasse, ele seria o Coringa, e o comissário Gordon deveria prendê-lo. O fato do Batman arriscar sua vida todas as noites, mas se recusar firmemente a matar, é um elemento essencial da magnífica, horrenda e infantil psicose do personagem, completou Grant Morrison. Em Batman Ego de Darwin Cook é entendido que o Batman nasceu no dia do assassinato dos seus pais. E então a entidade Batman se tornou o hospedeiro do corpo do jovem órfão. Na animação Batman contra o Capuz Vermelho, que eu acredito que muitos tenham assistido, existe uma cena sensacional que envolve o Coringa, Jason Todd e Batman. Então Jason questiona o Batman porque ele não matou o Coringa. Apenas o Coringa, e não o Duas Caras, o Pinguim ou o Charada. Ele argumenta que se o Coringa morresse, quantas vidas não seriam poupadas? Então Batman desiste de explicar para o Jason porque ele não cruza essa linha. Que é basicamente o que o Grant Morrison diz. Se o Batman matar, o Gordon tem que prendê-lo. Ou se o Batman matar, ele não vai ser muito diferente do próprio Coringa. Essa é a visão do Zack Snyder para o Batman, mas calma, que em Liga da Justiça as coisas pioram um pouco. E logicamente em Liga da Justiça tem o Flash, de longe e de perto o pior personagem de todos esses da Liga da Justiça. Muitos fãs falam que esse Barry Allen tem a personalidade do Wally West. Discordo, o Wally West é muito bom, e para muitos até o melhor Flash. O Flash do Ezra Miller é aquele típico personagem que só é escrito por roteiristas ruins. Quem conhece o personagem mais importante da DC sabe que ele é muito foda. Em hipótese alguma, ele é desse jeito aqui em Liga da Justiça. Esse Cyborg, além de não ter um visual maneiro, todo o drama dele, que precisa de milhares de cenas para desenvolver, é extremamente mal encaixado no filme. Ele perde a mãe e o pai, vai se entendendo como herói ao longo dessas 4 horas desnecessárias. O ator em momentos atua bem, mas em outros você nem liga para o personagem. Porque o personagem não é legal, e todos sabemos disso. Então você percebe que quando o diretor fala que ele é o coração desse filme, já diz muita coisa sobre a qualidade ou a falta dela nesse longa. Personagem com zero carisma em tela, com cenas desnecessárias que em nenhum momento você vibra por ele ou sequer você gosta dele ou tem ele como um dos seus preferidos do filme. Em nenhum momento. Bom, esse é o coração de gelo do filme, isso nem me surpreende. O Aquaman desse filme nunca foi o Aquaman dos quadrinhos, e jamais tinha essa intenção. O lance do diretor é pegar um ator bonitão, com esse visual mais havaiano, e fazer ele interpretar ele mesmo. Mas diferente do Cyborg ou Flash, o Jason Momoa ainda tem carisma. Porém, atuando como um cara que um dia se tornaria um monarca de respeito, ele é bem fraco. Eu sei que você já falou que esse Batman era o melhor. Bom, esse é o resultado de 10 anos, vendo produções medíocres da CW e do DCU. A mediocridade implantada no seu cérebro é quase que uma lobotomia. Em Liga da Justiça, esse Batman te mostra como a escolha desse ator foi mal feita.
como o Bruce Wayne é ruim, como o Batman é genérico e como o roteiro não tá nem aí pra nada. Pensa assim, você é o Bruce Wayne, um dos caras mais ricos do universo DC. Você encontra um meta-humano que você sabe que é muito rápido, descobre o seu esconderijo, vai atrás dele, mesmo sem saber se ele vai atendê-lo numa boa. E depois de alguns 2 minutos de conversa, você revela pra ele que você, Bruce Wayne, na verdade é o Batman. Inacreditável, não é mesmo? A Diana nesse filme é a menos pior de todos. Ainda assim, o Snyder mostra que ele apenas enxerga esses heróis como um potencial de destruição. É bizarro, porque ao mesmo tempo que ela destrói quase que um andar inteiro para matar um capanga de merda, ela baixa para falar com a garotinha e diz o seguinte: você pode ser quem você quiser. Tipo assim, ela matou o maluco sem necessidade alguma e ainda quase matou geral lá embaixo dos policiais com aquele monte de pedra que caiu lá embaixo. Fora que todas essas cenas de pinturas e escrituras nas paredes que mostravam um pouco das Amazonas e suas mitologias é algo tão jogado no longa, não é mesmo? Porque essa mitologia mal foi desenvolvida, não teve conexão em Mulher Maravilha e simplesmente ele vai jogando isso daí porque na cabeça dele funciona essas alegorias. O Snyder ama alegorias sem sentido algum. Porque esse plano do Snyderverso, né, era um lixo completo. Então bora forçar essa conexão de Amazonas com o Apocalipse, não é mesmo? E a primeira invasão da Terra, que juntou os homens, os deuses, as Amazonas. De todos esses personagens, o Snyder mostrou pra todos nós que ele não sabe nem quem é o Batman. Ou pior, ele gosta do Batman e queria criar a sua própria versão do morcego, porque ele realmente acha que ele é um diretor muito foda e acima da média. O que pra mim é bastante engraçado pensar nisso. Só que ele também não sabe muito bem como é o Superman. Ou pior, ele até sabe, mas tipo, a adaptação dele é terrível. Porque nesse filme fica escancarado o quão ruim era esse plano de matar o personagem, porque o diretor acreditava que para humanizá-lo, ele precisava passar por uma aprovação. E a maior aprovação que um homem, nós humanos, passamos é lidar com a nossa mortalidade. Resumindo bem porcamente, abre aspas, eu gosto do quadrinho A Morte do Superman, por isso eu coloquei esse lixo do Apocalipse no filme. Matei o personagem e quis revivê-lo no próximo filme com ele voltando de preto. É basicamente isso, não tem outra explicação. O momento da volta dele é alguma das cenas mais patéticas da história de filmes de super-heróis nos cinemas. Conforme o tempo passa, só piora e piora em todos os aspectos. É pavoroso tudo isso, principalmente para um diretor que preza tanto a estética. Além de tudo, tem uma outra cena na nave kryptoniana que é o momento que ele vai pegar o traje preto. Essa cena tenta resolver em alguns minutinhos algo que jamais foi resolvido nesses 3 filmes, que é o fato do Jonathan Kent ser o contraponto de Jor-El em seus pensamentos e diálogos. Como o Jonathan Kent tinha medo de seu filho ser algo maior e para a humanidade, enquanto o Jor-El sabia que ele poderia ser um deus para eles. E nessa cena do traje preto você tem os 2 diálogos no mesmo tom de otimismo, juntos antes do personagem levantar voo. Uma coisa importante para salientar sobre esse Superman, primeiro que o Snyder jamais queria que um Superman fosse otimista, altruísta, com grandes diálogos e sabedoria. Isso nem sequer foi cogitado pelo diretor. Tanto que quando ele chega na batalha final, só sabe ficar socando o Steppenwolf igual um maluco. Porque pro Snyder, esses super-heróis são isso, potenciais de destruição. Ele não está preocupado com a postura dos heróis incorruptíveis que eles são, com a profundidade ou uma boa construção. Ele está preocupado com as trilhas sonoras escandalosas, com o slow motion estilizado, com a fotografia escura para dar uma certa, entre aspas, credibilidade falsa, para parecer que o filme é sombrio. Ele em nenhum momento se interessou em te mostrar porque esse Batman é foda, ou porque o Flash é incrível. Todos os méritos, entre aspas, da carreira do diretor é apenas reproduzir o trabalho de outras pessoas. Foi assim em 300, Watchmen, que é uma adaptação pavorosa dentro de um filme medíocre, Madrugada dos Mortos, que é escrito pelo James Gunn, e Man of Steel, que é controverso, mas tem a Warner Bros. Segurando seus exageros e o Nolan dando um suporte muito maior do que ele deu em Batman vs Superman, que ele ficou mais solto. Até a própria cena do Flash fazendo o tempo voltar não é mérito do Snyder, e sim do Richard Donner lá em Superman de 78. Que ele tenta fazer essa homenagem, não é mesmo? Que aliás tem um peso absurdamente maior na cena de 78 do que essa do Flash, que esteticamente é horrível. E de novo, parece que já nasceu datada, e conforme o tempo vai ficando cada vez mais feia, mais feia, mais feia e mais feia. E de novo, para um diretor que preza tanto pela estética. Zack Snyder não sabe criar vilões. Steppenwolf é muito ruim, e o Darkseid é ainda pior, porque ele é burro.
não é só o Batman que é burro, o Darkseid também é. Porque ele apanha na Terra em uma cena de flashback, que o diretor acredita ser nível Senhor dos Anéis. Pior que os fãs também acreditam isso, o que é no mínimo bizarro. E ali o Steppenwolf já tinha avisado o seu mestre que a equação antivida estava lá. Então Darkseid é expulso pelos deuses e é dito que ele procurou e devastou 100 mil outros mundos, para depois ele voltar no mesmo planeta Terra, o único planeta que ele apanhou e não se lembra que foi ali que ele encontrou e se manifestou a equação antivida. O roteiro do filme é bizonho. Se você assistir toda semana, você vai criar uma lista de coisas sem sentido. A visão deturpada, burra, sem conteúdo, sem profundidade, genérica, bobona, anabolizada e com uma estilística tosca de mau gosto do Snyder, nesse filme está em alta voltagem em todos os aspectos. Imagine que você é o Flash, então você volta no tempo e avisa para você mesmo, de 10 anos atrás, que a Liga da Justiça vai ganhar um filme de 4 horas de duração. Você vai ter uma ameaça de apocalipse e etc. Então você cresce, começa a consumir mais da editora, começa a ter um senso crítico maior, consumir mais filme, mais série, não aceita qualquer merda que a indústria te mostra, e então esse filme de 4 horas é lançado nos cinemas, em uma linha do tempo alternativa. Você sai da sessão com a bunda quadrada e vários pensamentos, e lá no fundo você sabe que poderia ser muito mais, e que o filme não representa 50% do que é o maior grupo de super-heróis de todos os tempos. Todo mundo que ama ou odeia esse filme sabe disso. E se você fizer um top 15 melhores filmes de super-herói da história, o Snyder Cut não estaria nem em 15º. Em 2021, James Gunn chegou na DC. Na verdade, ele tinha sido contratado antes da pandemia até, após polêmicas na Disney. A Warner contratou o diretor e inicialmente ofereceu a ele um filme do Superman para roteirizar. Um detalhe importante é que esse filme seria um Elseworld com seu próprio universo, assim como The Batman. James Gunn recusou essa proposta e resolveu pegar o Esquadrão Suicida para fazer. Bom, para mim e para alguns, esse é facilmente o melhor filme dessa tentativa de universo. De longe e de perto, esse é bem superior aos outros em vários aspectos. Ele foi lançado em agosto de 2021, quando a pandemia mundial ainda estava em alta voltagem. O filme é uma aula de filme de equipe. Ele desenvolve todos os personagens, inclusive a Arlequina, que geral já conhecia muito bem. O humor é na medida, a ação é muito boa e os pequenos momentos de drama funcionam demais. Você se importa com cada personagem ali, até mesmo com o Starro, que tem um desenvolvimento muito ligeiro, mas não é nada raso e mal feito. O Esquadrão Suicida gabaritou James Gunn a DC, trazendo o diretor mais pra perto desses personagens. Não à toa, o filme que fez uma bilheteria baixa por conta da pandemia, ainda assim ganhou uma série derivada, que é um espetáculo chamado Pacificador. Tudo isso porque o streaming do antigo HBO Max, o filme foi um sucesso. E a Warner deu carta branca para James Gunn fazer essa série que é foda, vamos falar a verdade. E segundo o próprio James Gunn, Pacificador foi até então a maior série Max Originals de todos os tempos desse streaming. Pacificador foi a única série live action do DCU. Ela continua a história que foi contada depois da missão de Jotunheim, lá no filme. Uma série que provou para todo mundo que o diretor entende de super-heróis, com um humor excelente, mas liberdade criativa ainda mais do que o Esquadrão Suicida, e trazendo personagens fantásticos. Não tem muito o que falar dessa série, ela é muito foda em praticamente tudo que ela se propõe a fazer. Uma série lançada no mesmo ano que a pedrada que foi The Batman. O filme responsável por resgatar o Batman nos cinemas, pois Ben Affleck, sempre bom lembrar, tinha sido um fracasso gigantesco. Matt Reeves fez a lição de casa e criou seu próprio universo. O diretor viu o tamanho da sujeira que era o DCU e resolveu combinar com a Warner que aceitaria pegar para fazer esse filme do Batman, contanto que fosse para criar o seu próprio universo isolado desse universo compartilhado que a Warner criou ou tentou criar. Ainda bem que esse filme está criando o seu próprio universo, porque nesse ano de 2022 estaremos prontos para presenciar uma das grandes atrocidades desses últimos anos. Sim, Adão Negro. Em 2022 aconteceu a fusão da Warner Bros. Com a Discovery, formando assim a Warner Bros. Discovery. Então algumas lideranças mudaram e teve a entrada do CEO David Zaslav.
que já assumiu indignado que não estavam fazendo filmes do Harry Potter e filmes do Superman e etc. Dwayne Johnson, o The Rock, pegou o personagem de Adão Negro há alguns anos atrás com o intuito de fazer um filme dele. Os anos foram se passando até que enfim em 2022 ele conseguiu. Adão Negro era para vir e ser uma ameaça de Shazam primeiramente. Mas se você parar para pensar, o Shazam era um banana. Muito mais infantil que o Billy Batson, por exemplo. Ainda assim, isso não é desculpa para você querer que o universo girasse em torno do seu personagem, porque você é a estrela The Rock. Você poderia colocar o Shazam no filme e fazer um filme ter um teor mais sério. E então o Zachary Levi teria que estar interpretando uma versão mais madura do personagem, até porque ele precisaria enfrentar o Adão Negro. Não faz sentido? O grande lance é que The Rock sempre quis ser o principal protagonista de alguma grande franquia. Então ele resolveu fazer uma ligeira manobra dentro da DC, que seria trazer o Adão Negro com um slogan, abre aspas, a hierarquia dos poderes da DC irá mudar. Gal Gadot, Jason Momoa e Henry Cavill eram todos agenciados pela mesma pessoa que The Rock, no caso a sua ex-esposa. Ou seja, o que o ator pretendia? Ele pretendia criar a sua própria linha narrativa dentro da DC, usar o Adão Negro como uma espécie de ameaça para, entre aspas, a Liga da Justiça, porque o ego dele é do tamanho do mundo. Então, o que ele planejou? Ele planejou um filme do Adão Negro e colocou o Henry Cavill como isca para atrair o público, pois esse Superman já estava descartado pela Warner Bros. E pelo Walter Hamada, que era o cara que estava à frente da franquia na época. The Rock insistiu com Hamada para que Henry Cavill voltasse para o papel em seu filme, mas Hamada já tinha traçado seu plano de franquia, que seria um reboot através do filme do Flash, e depois trabalhar com linhas do tempo alternativas até chegar em uma grande saga. Sim, eu sei, uma ideia de merda, mas The Rock também tinha uma ideia de merda. O Superman seria uma maneira de levantar ainda mais o ego do ator, de promovê-lo ainda mais. Então, depois de ouvir o não de Hamada, Michael DeLuca e Peneb autorizaram a volta de Henry Cavill como Superman em Adão Negro. Ou seja, Walter Hamada não tinha autonomia alguma com a franquia. Então o mesmo se demitiu e saiu fora da DC Filmes. Mas tem um detalhe bem importante sobre a volta do Superman de Henry Cavill. A cena gravada para o filme só foi gravada 45 dias antes do lançamento do longa. O ator gravou nos estúdios da Warner em Londres. E ele próprio escolheu o traje, que é o traje do Man of Steel. Esses detalhes só mostram o tamanho da baderna que era esse, entre aspas, universo. Não concordam? Na premiere do longa, Dwayne Johnson queria colocar um stand com sua tequila. Uma premiere de filme de super-heróis. PG-13, classificação indicativa. Na cabeça do The Rock, eu acredito que ele é o maior astro de Hollywood. Talvez. Mas só na cabeça dele mesmo. E ele se fudeu lindamente pelo seguinte: ele chegou bem atrasado nessa franquia, depois do desgaste do público com essa marca e os vários fracassos comerciais e filmes ruins que vieram anteriormente. Ele realmente acreditou que a fórmula genérica e patética que ele faz todos os seus filmes iria funcionar dentro de uma franquia totalmente desgastada. The Rock tinha divulgado anteriormente que as filmagens do longa custaram 190 milhões de dólares. Porém, segundo fontes do The Hollywood Reporter, elas custaram 260 milhões de dólares por causa dos resultados ruins que o longa obteve nas exibições testes. O valor alto se deve a novos 20 dias de refilmagens. O resultado do filme é a prova de que mais de 80% dos casos de adaptações de super-heróis em Hollywood tem pessoas ruins na produção, apenas visando o lucro. O histórico de filmes de super-herói em Hollywood não me deixa mentir. Adão Negro é bizonho, patético, genérico, bobão e raso. Nada ali funciona, nem mesmo as cenas de ação, que nenhuma delas é grandiosa ou memorável. Personagens absurdamente respeitados e pessimamente mal adaptados. Um plano bizarro de tentar colocar a franquia no colo do The Rock. Para a sorte de todos nós fãs da DC, esse filme não fez os 450 milhões de bilheteria que o estúdio estimava para não obter um prejuízo financeiro. Ele fez menos, porque o filme é tenebroso mesmo. Mas, e o Henry Cavill, vocês me perguntam? Ele, entre aspas, voltou pra nada? Sim, pra nada. Até porque ele serviu como uma isca para a manobra publicitária de mostrar para os fãs da DC, tipo assim,
Olha, a hierarquia vai mudar, estou trazendo o Superman de volta. Em breve, talvez lutarei com a Mulher Maravilha e quem sabe o Aquaman. Então, o ator Henry Cavill foi usado pelo The Rock. O que, na verdade, se o filme fosse um sucesso, ele só serviria como um bonequinho de luta do ator. Ele não ia ser um Superman super desenvolvido. Até porque Henry Cavill mesmo, na época, sendo o Superman, era muito menor em Hollywood do que o próprio Dwayne Johnson. Então, provavelmente, ele mal teria a voz criativa em uma sequência desse filme. Walter Hamada não queria o Henry Cavill de volta. Então ele voltou mesmo contra a vontade do ex-chefe criativo da DC, que acabou se demitindo, certo? Fez posts avisando que voltou depois da estreia do longa, e em momentos depois ele também já não era mais o Superman. Que jornada de bosta que ele teve como Superman, não é mesmo? The Rock, em determinado momento, se tocou de que o filme era um lixo genérico e que as pessoas não tinham interesse em vê-lo com uma skin do Adão Negro falando frases de efeito e socando super-heróis. Ele percebeu que a sua fórmula genérica de fazer filmes não iria funcionar dessa vez nessa franquia específica. Então ele resolveu apelar para a cena pós-créditos. Em várias de suas postagens nas redes sociais, em entrevistas, ele meio que praticamente confirmava a presença do Henry Cavill no longa. Tipo assim, vão assistir o filme porque a cena pós-créditos tem o Superman. Minha opinião sobre essa manobra e essa volta do Superman é a seguinte: a partir do momento que você entregou um filme como aquele da Liga da Justiça de 2017, independente se o Snyder tinha a versão dele ou não, depois daquele fracasso absurdo, o estúdio deveria ter feito um reboot da DC, começando do zero com o Superman, Batman e depois trazer a Mulher Maravilha. Mas o dinheiro às vezes é uma merda. A Warner queimou muito dinheiro durante esses 10 anos. Henry Cavill, na manobra do The Rock, foi sim injustiçado, porque ele foi usado como isca, mas nada justifica a sua falta de talento para interpretar a porra do maior super-herói que existe. O mínimo que você tem que ter como um ator para ser o Superman é um pouco de carisma. E todos nós sabemos que ele nunca teve. Ainda mais um Superman que não é um Superman de sucesso, e sim um personagem secundário na cultura pop. Depois de toda essa imundície envolvendo Dwayne Johnson, nós fãs já sabíamos que nada mais podia nos surpreender mais. Estávamos completamente enganados. Trecho de uma matéria do The Hollywood Reporter. Na terça-feira, os cineastas de Batgirl, Adil El-Abi e Bilal Fallah, estiveram no Marrocos, onde celebrariam recentemente o casamento de El-Arbi, em uma festa com presença até mesmo de convidados como Will Smith. No resplendor da feliz ocasião, eles receberam a notícia impressionante de que seu próximo filme da DC, Batgirl, seria arquivado. Apesar de estar em fase de pós-produção, antes mesmo de uma estreia planejada no HBO Max, disse que os cineastas foram avisados pouco antes dos artigos circularem online. Batgirl foi vítima de uma nova estratégia corporativa do CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, que optou por arquivar o projeto para reduzir os impostos do filme em 90 milhões, disseram várias fontes ao The Hollywood Reporter. O filme recebeu luz verde por cerca de 80 milhões sob o comando do ex-CEO da Warner Media, Jason Kilar, que também preparou vários projetos da DC para o HBO Max que seriam orçados da forma mais modesta do que uma oferta teatral da DC. Seu orçamento saltou para os 90 milhões devido aos protocolos da Covid-19. Isso é naquela época que talvez até o Besouro Azul teria sido pro HBO Max, que eles estavam pensando nisso. Quem lembra também do falecido filme dos Super Gêmeos? Inacreditável, não é mesmo? Isso tudo que eu falei veio de uma matéria do The Hollywood Reporter, mas na verdade mesmo é que o plano do Hamada era o seguinte: criar um reboot em The Flash, trazer a Batgirl junto do Batman do Michael Keaton e assim trabalhar com uma linha do tempo alternativa, na qual existiria Aquaman, Flash, Mulher Maravilha, Batgirl, Batman do Michael Keaton, meio com uma espécie de mentor, e Supergirl da Sasha Calle. Enquanto na outra terra, o, entre aspas, Snyderverso, estaria os outros heróis, e no futuro eles encerrariam tudo com uma, entre aspas, crise nas infinitas terras. Já imaginaram o tamanho dessa atrocidade? É impressionante, né, como o grande estúdio realmente não entende uma franquia como a DC. Qualquer fã em sã consciência sabe que Crise nas Infinitas Terras é uma coisa extremamente complexa de ser adaptada. Se você não tiver uns 20 anos de universo e vários multiversos,
terras diferentes, você não consegue adaptar a crise. A CW te prova porcamente o que é a crise das infinitas terras aos olhos da Warner Bros. Executivos que só sabem reconhecer as histórias mais famosas e sabem que algumas delas podem não convencer ou funcionar nas telonas. Porque de fato esse era o plano do Hamada, tanto que o plano era tão absurdo, mas tão absurdo que o Zaslav mandou mudar tudo isso. Fez o próprio James Gunn mexer em The Flash a mando do estúdio e deu no que deu. Ele que resolveu aquele final tosco pra caramba. Mas como seria Batgirl? E o que iria acontecer nesse filme? Bom, talvez um dia esse filme seja jogado em algum lugar na internet e a gente possa assistir, ou não. Em 2023 tivemos a última página dessa longa jornada. Teríamos 4 filmes da DC pela primeira vez em toda a sua história. Shazam: Fúria dos Deuses teve uma campanha de marketing pavorosa. Na verdade, esse filme foi porcamente divulgado, até porque o estúdio sabia que ele não era bom. E de fato ele é fraco. Falávamos muito, né, do ego de The Rock em Adão Negro. Mas e o Zachary Levi? Além de não conseguir segurar bem o protagonismo do herói, ele perde feio na atuação para o Asher Angel, por exemplo, que é mais talentoso do que ele, que faz o Billy Batson, que nesse longa é totalmente escanteado para o Zachary Levi brilhar, não é mesmo? Resultado, mais um filme fraco e genérico, sem nenhuma cena memorável, de ação ou qualquer outra coisa, e mais uma vez tentando replicar uma fórmula que se consolidou no MCU, e não só o Shazam fez isso, o próprio Aquaman tenta replicar a fórmula do MCU, o Aquaman 1 e o Aquaman 2, e com a cereja do bolo de Shazam: Fúria dos Deuses, tendo o cameo de Mulher Maravilha de Gal Gadot no final. Puta que pariu, que coisa terrível. Então viria a última cartada da Warner, The Flash, o filme que a princípio seria um reboot do DCU, nos moldes e devaneios da cabeça do Walter Hamada. E no fim das contas, virou apenas um filme tosco e sem sentido para o universo, com fanservices baratos e declarações extracampo desnecessárias. Abre aspas. Tom Cruise já assistiu ao filme e amou. Zaslav falando que era o melhor filme de super-herói já feito. James Gunn falando que era um dos melhores filmes que ele já tinha assistido ou assistiu no ano, algo do tipo. Obviamente não era nada disso, era o marketing do filme, porque todos lá dentro sabiam que o filme era ruim. Fora as polêmicas do problemático, para não dizer coisa pior, Ezra Miller, que estava sendo procurado pela justiça, né, pela polícia, que agrediu pessoas, etc. E foi foragido da polícia por um tempo. Que além de ser um ator bem fraquinho, até sabe entregar um pouquinho no drama, mas não sabe interpretar, né? E a gente tá falando aqui do Barry Allen. A ideia que colocaram pro Flash é sacanagem. A herança do bizonho Zack Snyder. Mas ainda tem fã que defende esse recorte de cena do Snyder Cut. Digo e repito, vocês vão ter vergonha dessa cena no futuro. Andy Muschietti fez o filme que a Warner mandou ele fazer, ou que o Hamada mandou ele fazer. Porque claramente, assim como o David Ayer ou o Zack Snyder lá no passado, o nome dele é colocado na direção, mas não é o filme do cara. Ezra provou pra todos nós que ele não consegue carregar o protagonismo do herói mais importante da editora. E o filme que eu confesso que curtia no passado, hoje me dá desgosto. É o motivo da minha gastrite. Pois o longa é ruim e com o tempo ele só vai piorar e piorar. Acredito que ninguém aqui vai sentir falta do Ezra Miller. E muito menos dessa adaptação terrível do Flash nos cinemas. Por incrível que pareça, Besouro Azul, que era o patinho feio do ano de 2023, foi o melhor filme. Xolo Mariduenha representou demais. Não à toa ele vai permanecer como personagem no DCU de James Gunn. Até porque o filme é honesto e naquilo que ele se propõe, né? Não é um filmaço nem nada, mas é um filme bem intencionado, um filme competente naquilo que ele se propõe, que lida muito bem com o menino e o escaravelho, com boas participações da Bruna Marquezine e cenas de ação maneiras, dentro do limite do orçamento do filme. O visual do Besouro Azul eu achei muito bom, porém foi mais um fracasso de bilheteria, até porque esses filmes de 2023 foram todos praticamente descartados pelo estúdio. Por fim, a última produção do DCU, Aquaman e o Reino Perdido, a sequência de Aquaman de 2018, o maior sucesso comercial da DC, 1,140 bilhão. Mais um filme com problemas criativos, refilmagens, Warner interferindo no longa, assim como interferiu no primeiro, polêmicas de atores e atrizes e assim vai indo. Daquele jeitão que nós fãs já conhecemos e estamos acostumados, certo?
Mas o fato é que Aquaman e o Reino Perdido foi a maior bilheteria desde Aquaman de 2018. Porque desde Aquaman de 2018 pra frente, todos esses vários outros filmes foram fracasso comercial dentro do DCEU. E o Aquaman, ele fez um pouco mais aí de 400 e poucos milhões. Mais um filme genérico, e a diferença de Aquaman para The Flash, por exemplo, é que pelo menos o James Wan consegue colocar a sua assinatura, pelo menos nas cenas de ação, visual. Aliás, o visual desse filme é mais bonito do que o do primeiro filme. Mas temos o Jason Momoa sendo Jason Momoa. Não passa credibilidade alguma que ele vai ser um puta de um rei foda. Ou que um dia ele poderia ser tipo aquele monarca fodão do Reino do Amanhã, sabe? Temos aqui o Patrick Wilson pra segurar a atuação e não ser aquele terror em atuação igual Jason Momoa e Amber Heard no primeiro filme. A Raia Negra está bem melhor nesse longa. Cenas de ação e coreografias de lutas muito boas, porque o James Wan sabe fazer muito bem isso. Mas no fim das contas, esse filme mostrou que ninguém mais queria saber desse Aquaman e dessa tentativa de universo. Em 2023, David Goyer, que foi um dos roteiristas ali do Cavaleiro das Trevas, junto com Christopher Nolan, Jonathan Nolan, enfim, e um dos roteiristas de Man of Steel, estava encabeceando no começo o DCEU, deu uma entrevista para um podcast no qual ele revelou algumas coisas sobre o início do DCEU, e a Variety publicou a matéria. Abre aspas para o roteirista. Eu sei que a pressão que estávamos recebendo da Warner Bros. Que era, precisamos do nosso MCU, precisamos do nosso MCU. E eu disse, não vamos correr antes de caminhar. A outra coisa que foi difícil na época foi que havia uma porta giratória de executivos da Warner Bros. A cada 18 meses, alguém novo aparecia. Estávamos sofrendo uma chicotada. Cada nova pessoa dizia, vamos crescer. Lembro-me que a certa altura a pessoa que dirigia a Warner Bros. Na época fez um lançamento, mostrou os próximos 20 filmes nos próximos 10 anos. Mas nenhum deles havia sido escrito ainda. Era uma loucura quanta arquitetura estava sendo construída no ar. Não é assim que se constrói uma casa. Em 2020, a Warner criou o DC Fandom, um evento muito legal para focar na marca em seus lançamentos. Teve 2 edições e foi bem bacana, mas nunca mais tivemos isso. Agora precisamos dar uma atenção especial para o elenco do DCEU. Veja bem esta foto. Quero que você me aponte um grande talento, apenas um. Você vai falar Ben Affleck, né? Procure ver os filmes que ele dirige e depois você procura ver os filmes que ele atua. Então você vai perceber que atuando ele é bem medíocre e dirigindo ele é bom. Ainda assim, ele é o melhor ator desse elenco, porque os demais atores são muito fracos. Veja bem, estamos falando da Liga da Justiça. Quem montou esse elenco? Vamos encarar mais a realidade terrível que foi a escolha desse elenco, comparando com alguns atores do MCU que fizeram história nos personagens. Vocês percebem a diferença? O que nunca entrou na minha cabeça foi os fãs da DC acharem que alguns desses atores eram versões definitivas ou as melhores versões de cada personagem. Por exemplo, Batman e Superman. O DCEU tinha excelentes atores coadjuvantes e péssimos atores protagonistas. Uma das várias decisões incompreensíveis de Zack Snyder e o Warner Bros. No geral. De todos esses atores da foto, nenhum está derramando seu talento pelo tapete vermelho de Hollywood, ou levantando estatuetas na noite mais sofisticada do Oscar americano, e muito menos arrastando multidões para os cinemas com filmes que eles são protagonistas. Sabe por quê? Porque todos são fracos. Inadmissível a maior equipe de super-heróis da história ter esses atores como seus intérpretes. E veja bem, estamos falando de produções multimilionárias. Com certeza um elenco que não vai fazer falta nenhuma. Mas o que falar dos planos do Zack Snyder para os maiores super-heróis do mundo? E os planos do Walter Hamada para a franquia? E o descaso e desespero por criar algo grandioso da Warner? Não necessariamente algo grande significa algo bom. No fim, o DCEU foi grandioso sim. Grandioso na sua tragédia, em sua mediocridade, em sua falta de respeito com a propriedade intelectual, com o maior potencial da cultura pop. Tivemos inúmeras amostras nos últimos 10 anos de trevas que vivemos. Da cena pós-crédito de Shazam, no qual o Superman aparece sem mostrar sua cabeça. Da promessa da Legião do Mal em Liga da Justiça. Da minissérie animada que ninguém lembra, que ninguém assistiu e que ninguém se importa, que se passa antes de Aquaman e o Reino Perdido e que, pasmem, era canônica segundo o próprio James Wan para a lore do Aquaman. O insuportável choro dos Snyder Boys todos os dias nas redes sociais, com os fãs moldados na merda e com a DC estando nas mãos de tanta
gente ruim e incompetente. E os filmes que nunca foram feitos? E os caminhos não percorridos? Reserve um momento para ficar diante das lápides do filme do Batman do Ben Affleck e do filme Novos Deuses de Ava DuVernay. Há debates sobre se ela enviou ou não um roteiro completo ao estúdio. David Ayer recebeu Sereias de Gotham como um prêmio de consolação depois que o estúdio tirou dele o corte de Esquadrão Suicida. A Warner Bros. Anunciou um filme do Black Hawk a ser produzido por Steven Spielberg e um filme da Batgirl de Joss Whedon, se lembram? No passado, que o próprio recebeu um comunicado de imprensa sofisticado. E nem vamos falar sobre o filme nunca feito de Henry Cavill do Superman, uma sequência de Man of Steel 2. E talvez algo notável que deveria ter sido, se o ego não tivesse atrapalhado um filme do Shazam vs Adão Negro, que era ansiado por alguns fãs talvez, mas Dwayne Johnson rejeitou a ideia e optou por seu próprio filme. Aquaman e o Reino Perdido teve um after party em Los Angeles, com alguns convidados restritos, alguns jornalistas amigos e alguns mais chegados de Hollywood. E ali terminou melancolicamente essa tentativa de universo compartilhado, apenas com Jason Momoa e James Wan nessa festa. Os dois, por fim, apagaram a luz e fecharam a porta.